autor, Lewis Carroll, era professor de matemática, mas não se trata de mero jogo de contradições. Há razões para crer que Alice também era uma sátira do modo de como a matemática estava ficando mais abstrata. Carroll viveu durante a era vitoriana no auge da evolução matemática e álgebra que conhecemos hoje. Profundamente conservador em tudo, Carroll repudiava as geometrias não euclidianas, os números imaginários e outros avanços da matemática. Alice está repleta dessa indignação. O que aparentemente parecia ser uma história infantil com fantasia sem nexo ou com conexão temporal, acabou se tornando um livro cheio de enigmas, como toques de lógica, raciocínio dedutivo e matemática. O uso da lógica como um elemento fundamental da história dá um significado especial para algo que, à primeira vista, parece absurdo e sem sentido. Jogos de palavras como alusões à álgebra, teoria da era vitoriana e detalhes que parecem pertencer mais ao mundo da lógica matemática do que à própria ficção são os pontos principais dessa obra literária. E ela esconde outros. Vem ver como é a lógica de Alice. 4 exemplos de lógica em Alice no País das Maravilhas. Primeiro, festa do chapeleiro e álgebra simbólica. Essa é uma crítica sobre a proposta de Peacock, com álgebra simbólica, sobre dar prioridade à estrutura sobre o significado. Então você deve dizer o que pensa, disse a Lebe de Março. Eu já faço isso, Alice se apressou em responder. Ou pelo menos eu acho que o que eu digo é o mesmo, não é? O mesmo? De maneira alguma, disse o chapeleiro. Neste caso, seria o mesmo dizer vejo que, como que vejo. Segundo, a Lebe de Março e os números negativos. Outra crítica à matemática em Alice no País das Maravilhas é o conceito de números negativos ou princípio de quantidades inferiores a zero. Quando Alice comenta sobre não ter tomado nada de chá até o momento, então não podia tomar mais. O chapeleiro responde para ela: quer dizer que você não pode tomar menos? É muito fácil tomar mais de nada. Humpty Dumpty e o X em álgebra. Em Alice através do espelho, Carroll mostra sua opinião sobre as propostas de Peacock sobre o símbolo X, que pode representar qualquer valor. Em um dos diálogos de Alice com Humpty Dumpty, peguei uma referência sobre isso. Quando eu uso uma palavra, ele diz com um tom brincalhão, significa precisamente o que eu decido significa, nem mais nem menos. O problema é, Alice respondeu, se você consegue fazer com que as palavras signifiquem tantas coisas diferentes. O problema é saber quem é que manda, isso é tudo. Alice e o cálculo. Vamos ver. 4 vezes 5 é 12, 4 vezes 6 é 13, e 4 vezes 7, oh meu Deus, dessa forma nunca vou chegar a 20. À primeira vista, pode parecer que as operações não são bem feitas. Isso acontece porque confiamos no sistema de numeração decimal. Mas, com o uso de outros sistemas, os cálculos de Alice podem estar corretos. Explicação. 4 vezes 5, 12 em base 18. E 4 vezes 6, 13. Dessa forma, 4 vezes 7 é 14. Se continuarmos com essa lógica, o resultado seria 24. E a Alice estaria correta, pois nunca alcançaria o número 20. Apesar da crítica inteligente sobre a matemática da época, a álgebra moderna tornou-se uma parte fundamental dos estudantes até hoje, exatamente como Carroll não queria.